E aí, gente, estamos aqui de volta, como eu disse que eu ia voltar ainda hoje, né? Pra trazer aí, na verdade, continuar, né, do conteúdo passado, né? Se você não viu, né, do vídeo passado, eu recomendo que você veja, porque lá a gente startou nesse projeto, a gente criou esse projeto com o Expo, né? Na verdade, usando do React Native, tá show? E beleza. O que que acontece? Aqui está meu terminal, perdão. Eu estou usando o Hype, tá? E já startei meu projeto aqui. E você pode startar o seu também. Eu vou espelhar o meu celular também, para que você consiga ver. Porque como eu não uso o emulador, então eu uso meu próprio celular, tá? Então aqui é onde a gente parou, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou diminuir isso aqui. Beleza, gente. Então, como eu disse, eu ia apagar toda essa estrutura, tá? No, no vídeo passado eu expliquei que esse é o primeiro projeto a ser carregado, não é um projeto não. Na verdade, esse é o primeiro arquivo a ser carregado, certo? A gente precisa escrever algumas coisas para que entende-se que é o React, né? Que é o framework React que está sendo utilizado, tá? É a mesma sintaxe que também a gente acaba usando no React.js, tá? Que é para criar projetos na web, que nós também vamos falar disso depois, tá? Então, olha, gente, tem muito conteúdo que eu vou falar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou mostrar aqui o canal, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreva aí, tá? Eu vou estar falando bastante sobre o React Native, principalmente, tá? Que é aí um framework que está crescendo cada vez mais e mais. Nós também temos o Flutter, mas eu confesso que o React Native, ele tá por cima aí, tá? Então assista aí os vídeos passados, tá? Não deixe de, de ver cada etapa, enfim. Então voltando aqui, tá? Beleza. Então a gente tem que importar uma biblioteca chamada React, tá? Porque a gente vai estar usando o React. Ah, mas a gente não vai estar usando o React Native? Sim, mas a gente já vai chegar lá. Primeiro a gente importa o React, tá? Sempre que você estiver trabalhando com React Native ou com React, a gente tem que importar o React, tá? Exceto quando a gente for usar o Next, tá? Porque o Next, dependendo, você não precisa importar o React, porque ele já entende que está sendo utilizado o React, tá? Mas passo a passo, tá bom? Vamos ir com calma. Então aqui eu vou importar o React com, começando por letra maiúscula, tá bom? Da onde? Eu vou importar do próprio React. E aí você vai ver aqui que o meu próprio Visual Studio Code vai mostrar todas as bibliotecas que tem instalado no meu projeto, que está tudo aqui, ó, Node Modules, que eu já falei no vídeo passado. Então eu vou escrever React. Olha lá, apareceu o nosso React, tá bom? Depois que eu escrever essa sintaxe, tá? Agora eu vou importar o React Native. Só que eu vou extrair dele algumas coisas. E para extrair, eu preciso colocar essa chave, tá bom? Quando eu quero extrair dele alguma coisa, eu coloco a chave, tá? Eu tenho o costume de colocar a chave, espaço e from, escrever React Native. Você pode ver que ele também mostra aqui pra gente, React Native. O que eu vou extrair dele? Eu vou extrair a view, tá? A view, gente, pra quem não sabe, é como se fosse a div do nosso HTML. É como se fosse, não é, tá? Então,
Leve-se sempre em consideração que é como se fosse, mas não é. A view não é uma div, tá bom? E aí eu já vou explicar o porquê. View text, tá bom? Porque eu vou escrever textos, como por exemplo esse aqui, ó. É um texto. E que mais? E vou exportar o style sheet. O style sheet, gente, é como se fosse o CSS. É como se fosse, não é, tá? É como se fosse. É todo o style da nossa aplicação. Então tá bom, gente. E aí, aqui, existem duas formas de começar a jogar isso aqui na nossa tela, no nosso celular. Primeiro, é exportando diretamente ou exportando indiretamente. O que acontece? Quando a gente quer jogar alguma coisa na nossa tela, a gente tem que exportar. Tá bom? A gente tem que sempre exportar algo para que isso apareça na nossa tela. Sempre, gente. Sempre tem que exportar. Sempre, 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 sempre. Então, o React e o React Native trabalha sempre com import e o export, tá? Eu vou exportar diretamente, tá? É um costume meu. Mas eu vou mostrar depois como exportar indiretamente. Então, ó, export, tá bom? Default, por que default? Porque eu vou apenas exportar uma simples coisa, tá bom? Eu não vou exportar várias coisas. Tipo, eu não vou exportar um objeto, por exemplo. Eu vou exportar apenas um componente. Tá? Export default function, tá bom? Function. Então, function. E qual é o nome dessa nossa função que eu vou estar exportando? App, porque eu sempre gosto de deixar com o nome que eu criei o meu projeto aqui, tá? Meu arquivo, quer dizer. App, com letra maiúscula, obviamente, e chaves aqui, tá bom? Beleza, só que o que acontece? Só de eu escrever isso aqui não vai aparecer nada na nossa tela, certo? Porque antes de eu colocar a view, o meu text e todos os elementos necessários, eu preciso retornar alguma coisa, tá? Então sempre que eu exportar algo, eu tenho que retornar algo. Então tá bom, então eu estou exportando. O que eu vou retornar disso? Algum elemento, certo? Então eu tenho que dar um return, tá? Gente, se tiver difícil a compreensão, deixa aí nos comentários que depois eu tento melhorar essa explicação. Beleza, eu passando esse return, eu tenho que passar um parêntese para ele. Por quê? Ah, é necessário? Não, não é necessário, tá? Não é obrigatório o parêntese. O parêntese, gente, é porque como eu vou estar colocando muitos elementos aqui dentro do return, eu tenho que passar um parêntese, tá bom? Para dizer que todos aqueles elementos fazem parte do meu return, tá? Mas eu poderia colocar sem esse parêntese. Beleza, deu return. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que colocar a minha view. A view é como se fosse a minha tela, tá bom? E aí por isso que eu disse que é como se fosse a div. Porque a div, no HTML, quando a gente coloca a div, ele vai colocar esse nosso... as coisas que a gente for escrever aqui, ele vai colocar na nossa tela, certo? Certo. Só que por que eu disse também que a view é como se fosse, mas não é? Porque quando eu coloco a minha view com letra maiúscula, tá, gente? Sempre pega a sintaxe igualzinha que tá aqui. E vou fechar. Eu abro e fecho, tá bom? Automaticamente o seu VS Code vai abrir
fechar, certo? Se você, gente, não tem um conhecimento, deixa eu só ver aqui uma coisa, tá? Se você não tem muito conhecimento de HTML, CSS, eu recomendo que você procure, tá bom? Porque existem algumas coisas que eu vou estar mostrando aqui e que ele, né, faz parte de tudo, né? É normal, é padrão da linguagem de programação. Então, por exemplo, dessa sintaxe de abrir e fechar faz parte da linguagem de programação, tá? Ele aparece no HTML também, tá? Então eu recomendo você ter outros conhecimentos também sobre outras coisas também, tá? Não apenas sobre o React Native. Mas enfim, então vamos continuar. Eu abro e fecho a view e na div, quando eu abro e fecho a div e eu escrevo um oi, ele funciona, ele sai como se fosse um texto. Só que se eu salvar isso aqui, ele vai mostrar um erro, ele não vai funcionar. Você vai ver que vai dar erro, tá? Vai dar um refresh e vai mostrar um erro, tá? Porque ele diz aqui, ó, text string must be rendered within a text component. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que para renderizar um texto é preciso que tenha um componente text, senão ele não entende que é um texto. E aí aqui, gente, como eu uso pretty, então ele formata esse código para mim. Aqui vocês viram, ele tirou o meu parênteses. Por quê? Porque como é só isso aqui, então ele vai renderizar só isso, então ele já entende que isso aqui faz parte do return, tá? Então eu preciso o quê? Eu preciso colocar o meu componente text aqui para que ele possa entender que eu quero renderizar um texto, tá bom? E eu passo aqui, oi. E aí vai mostrar outra coisa aqui, tá bom? Só que não vai dar erro, só que vai tipo que dar um bug. Salvei, ó, o pretty formatou o texto e viu que foi necessário colocar esse parênteses, tá bom? Então por isso, gente, assista a nossa primeira aula lá do React Native, tá bom? Para que você não fique perdido de como instalar esse pretty aqui. É importante que você instale, principalmente se você está no começo. E o que acontece? Ele renderizou o texto aqui. Só que eu falei que ele ia mostrar um erro. Na verdade, tipo um bug. E por que ele não mostrou? Porque aqui eu estou usando o status bar, tá bom? Quando eu tiro esse status bar, esse texto fica lá em cima, tá? Se você tiver no iOS, se você estiver programando usando seu iPhone, você vai perceber que esse texto está lá em cima, tá? No iPhone a gente resolve esse problema com Saved Area View, tá? A gente pega esse Saved Area View e joga no meu componente View, tá? Beleza, jogando aqui, no nosso caso não vai mudar nada, obviamente, porque eu estou usando aqui um Android, então não vai mudar nada, tá? Mas é interessante que você instale depois essa biblioteca aqui, ó. Mais pra frente a gente vai falar sobre ele, tá? Não tem problema, a gente vai falar sobre. Relaxa, eu só tô mostrando pra vocês, só pra que vocês tenham ideia, tá? Do que a gente vai instalar depois. Que é esse React Native iPhone X Help, tá? Ele é usado para iPhone, tá bom? Você instala ele e ele consegue pegar dinamicamente o tamanho da status bar. E ele pega e ele já coloca do jeito que você quer. Depois, mais pra frente, quem sabe no próximo vídeo eu comento sobre, tá bom? Beleza, instalei aqui. Então, vocês podem ver que aquela coisa que tinha antes é parecida com isso aqui. E aí eu falei do Style Sheet, que parece ser um CSS, mas não é um CSS. Por que não é? Porque o CSS a gente
exporta o CSS para cá e pega através da class. Aqui a gente não tem class, aqui a gente tem style, tá bom? Então, aqui eu vou criar uma constante, porque eu crio uma constante, depois eu vou explicar melhor o que são constantes. Eu crio essa constante, porque aí, nessa constante, eu consigo pegar na nossa aplicação por completo, tá bom? Então eu crio essa constante e depois eu chamo essa constante dentro da minha aplicação, tá? Não entendi, Kai. Calma, relaxa, depois eu vou explicar isso melhor. Eu vou chamar de style essa constante e eu vou chamar o style sheet. Então, chamando o style sheet, eu chamo a propriedade create, passo um objeto dentro desse create. Então eu crio um parênteses e passo chaves, porque eu quero criar um objeto. Toda vez que eu quiser criar um objeto, eu passo chaves, tá bom? E aí eu vou criar um container. Eu vou dar apenas um flex 1. Não estou entendendo nada do que você está fazendo, Caio. Não tem problema. Eu vou explicar depois melhor isso. Eu só estou mostrando para vocês do zero como é que quando a gente começa aquela aplicação, como é que ele fica daquele jeito, tá? No meio, direitinho, aquela coisa toda, tá? Eu só tô mostrando como chegar lá. Então, beleza, gente. O que eu escrevi aqui? Aqui eu dei um flex 1, ou seja, ele tá pegando todo o tamanho da nossa tela por completo, tá? Depois eu passei uma line item de center para poder dizer que eu quero que todos os meus itens fiquem alinhados ao centro, ou seja, esse item aqui que está dentro do container, ele vai vir para o centro. E esse justify content, ele vai colocar exatamente no centro. Então ele vai pegar todos os pontos da tela e vai deixar exatamente no centro desses pontos. Então você vai ver que o ele vai vir para cá para o meio, quando eu salvar. Porque ele vai pegar tudo e vai colocar exatamente no centro, tá bom? No centro da nossa aplicação. Por que não funcionou? Por quê? Porque eu criei a constante, porém eu não chamei ela. Então, aqui tem uma props que eu passo um style, dou um ponto para chamar o container, tá bom? E agora ele vai funcionar. Show? Aí vocês viram que ele apareceu no meio. Só que o texto tava como? O texto tava open, eu já não lembro muito bem. Open up app.js to work. Eu não lembro muito bem como é que tava. To work your app. Eu não lembro muito bem, mas estava mais ou menos assim, tá? Então, aquela frase aparece assim, exatamente por conta disso. Eu poderia passar somente a view, tá? Como estava antes, mas eu passei esse save star view por conta do iPhone, tá bom? Beleza, gente, então esse é o vídeo de hoje. Era isso que eu queria mostrar pra você. Caio, eu entrei nesse vídeo e não entendi nada. Não tem problema, eu vou trazer vídeo explicando cada coisinha dessa. Não se preocupe. Então fique ligado aí, tá bom? Fique atento para mais vídeos aí do canal. Eu falei que eu ia explicar também como exportar indiretamente. Então, ó, vou fechar aqui. Eu vou tirar esse export, vou apenas passar uma function aqui, tá? E lá no final eu vou dar um export default. Vocês viram que apagou aqui. O meu próprio VS Code apaga. Então eu vou dar um export default app e fechar. Tá bom? Então ele naturalmente ele já vai pegar esse app e vai exportar pra gente. Você vai ver que ele vai ligar, ó. Viu? Ligou. E ele vai continuar funcionando normalmente, sem nenhuma alteração de nada, porque eu só exportei indiretamente. Eu gosto de exportar aqui logo direto. Só que, gente, eu não recomendo, assim, apesar de que eu uso muito essa sintaxe function, mas
é bom você estar sempre, você estar sempre moderno, ou seja, o JavaScript moderno, a função dele não é assim, tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo explicando sobre JavaScript moderno também, tá bom? Então, gente, no mais, esse é o vídeo de hoje e eu espero revê-los no próximo vídeo, ok? Valeu, gente, até mais.